Olá, nono ano! Vamos para mais um vídeo de correção de exercícios. E hoje nós veremos situações, problemas que envolvem as funções que nós estamos estudando e também veremos situações aqui que tem aplicação dessa função de funções em outras áreas de conhecimento. Então vamos lá para os exercícios da página 148 do módulo 3 de vocês. Vamos iniciar com o exercício 12, onde a gente tem a seguinte situação. João é dono de uma livraria e Maria trabalha como vendedora. O salário de Maria é composto por uma parte fixa de R$ 1.000, mais uma comissão de 10% sobre o valor total V em reais de suas vendas no mês. Então, esse tipo de situação a gente já fez alguns problemas em outras unidades trabalhando com isso, certo? Então, para estimular as vendas de Maria, João propõe que irá dobrar a comissão dela naquele mês. Então, se ela recebia 10% do valor total, e ele vai dobrar 10% de V, que é o valor das vendas, e ele vai dobrar, então agora ela vai receber 20% desse valor de comissão, certo? Então, 20% do valor das vendas, que pode ser escrito como sendo 0,2, né? Que 20% é o mesmo que 20 sobre 100. Então, isso é igual a 0,2 V, certo? 2 sobre 10, que é 0,2. Então, a questão pede para a gente determinar a função que expressa o salário de Maria em função das vendas, do valor das vendas nesse mês, que a sua comissão foi dobrada, certo? Então, o salário de Maria em função das vendas vai ser dado pelo quê? O salário dela tem uma parte fixa de R$ 1.000, então vai ser 1.000, mais a comissão, que agora é de 2% do total, 20% do total das vendas dela. Então, 0,2 vezes as vendas, tá? Então, aqui é a expressão que nos dá, a função que nos dá o salário dependendo das vendas, certo? Então, vamos avançar agora para a questão 13, que é uma questão que trata sobre problema sobre lucro, custo e receita, que é o valor de venda. Então, uma pessoa faz bolos por encomenda. O custo médio de cada bolo, então a cada bolo o custo é de R$ 15. Custo por unidade R$ 15. E ela vende, então o valor da venda, a receita, vai ser X reais por unidade. Então, a receita por unidade é de X reais, certo? Que a gente ainda não sabe quanto que é. Então, o lucro e a quantidade de bolos que ela faz é 100 menos X, tá? Então, o lucro, como é que a gente expressa o lucro? O lucro, a gente viu em sala que é o valor que ela vendeu menos o valor que ela gastou para fazer, certo? Então, a receita menos o custo nos dá o lucro. Então, o lucro por unidade vai ser dado pela receita, o valor que ela vende, que é X, menos o custo, que é de R$ 15. Então, essa é a expressão que nos dá o lucro por unidade nessa situação. Então, ela vende uma quantidade dada por 100 menos X de bolo mensalmente, tá? Então, com base nessas informações, vamos identificar qual expressão aqui vai relacionar representa o lucro, a receita e o custo, certo? Então, para essa quantidade de bolos, vamos determinar qual é a função custo, receita e lucro. Então, o custo vai ser o quê? 15 a cada unidade vezes a quantidade de bolos que ela faz. Então, a quantidade de bolos, a questão nos deu que ela expressa por 100 menos X. Então, isso daqui é 15 vezes essa subtração, 100 menos X.
Então, aqui a gente vai aplicar a distributiva, né, da multiplicação em relação à subtração. Então, vai ficar 15 vezes 100, 1.500, menos 15 vezes x, 15x. Então, essa é a expressão que nos dá o custo, que é essa daqui, né? Então, essa expressão aqui representa o custo. Então, o item 3, tá? Então, o item 3 representa essa expressão. Vamos ver agora a expressão que nos dá a receita. Então, a receita vai ser o quê? A receita por unidade é x vezes a quantidade de bolos que ela vende. Então, vai ser x vezes a expressão da quantidade de venda. Então, x vezes 100 menos x. De novo, a gente aplica a distributiva. Então, vai ficar 100x menos x vezes x, x ao quadrado. Então, 100x menos x ao quadrado, que é essa expressão aqui do meio, né? Então, essa expressão representa a receita que está no item 2. Então, para o lucro, só sobra essa última expressão, que a gente pode colocá-la aqui. Então, o lucro, mesma coisa. O lucro é dado pela expressão x menos 15. Então, vai ser x menos 15 vezes a quantidade de bolos vendidos, que é dada pela expressão 100 menos x. Então, vai ficar x menos 15 vezes 100 menos x. Então, a gente vai aplicar a distributiva aqui, né? Primeiro, x vezes 100, que dá 100x, menos x vezes x, que é x ao quadrado. Agora, a gente vem menos 15 vezes 100, menos 1.500, menos 15 vezes x, vai ficar vezes menos x, né? Então, menos vezes menos dá mais. 15 vezes x, 15x. Então, arrumando essa expressão, a gente vai ter menos x quadrado, 100x mais 15x, 115x, então mais 115x, mais 115x, menos 1.500, que é o que está expresso aqui, né? Na terceira situação, certo? Então, a relação aqui é 3, 2, 1. Vamos avançar agora para a questão 15. Na questão 15, a gente tem a seguinte situação. O manual de uma panela elétrica contém as seguintes informações. Para cozinhar arroz, deve-se utilizar 2N mais 1 medidas de água para cada N medida de arroz. Para se cozinhar feijão, deve-se utilizar 4N mais 1 sobre 2 medidas de água para cada N medida de feijão. Então, calcule o valor de N, ou seja, a quantidade de medida aí para o feijão e para o arroz, para que a quantidade de água para cozinhar o arroz seja igual à quantidade de água para cozinhar o feijão. Então, a gente quer determinar N quando essas duas expressões, que dão a quantidade de água para o arroz e para o feijão, forem iguais, certo? Então, a gente tem essa situação. 2N mais 1 tem que ser igual a 4N mais meio, tá? Então, vamos determinar o valor de N nessa equação. Então, vou levar o 2N para o segundo membro e vou trazer o 1 sobre 2 para o meu primeiro membro. Então, eu vou ter 1 menos 1 sobre 2 é igual a 4N menos 2N. 1 menos meio, ou seja, 1 menos 0,5 dá 0,5, né? Então, aqui dá 1 sobre 2 é igual 4 menos 2, 2N. Então, N vai ser igual... Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 1 sobre 2? N vai ser igual 0,5, né? 1 sobre 2 dividido por 2. 0,5 dividido por 2 dá 0,25 ou
expressa em forma de fração 1 sobre 4, 1/4, certo? E para finalizar, vamos fazer a questão 16, que é uma questão de uma aplicação de função na física, né? Que aqui nos dá o gráfico da velocidade em função do tempo. E a gente viu em sala que na física a função que nos dá velocidade em função do tempo, ela é expressa por v igual a v0, onde esse v0 é a velocidade inicial, que é a velocidade determinada quando o tempo é nulo, quando o carro está parado, mais a, que é a aceleração, vezes t, que é o tempo, certo? Então, sabendo que todas as unidades estão no sistema internacional e que a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, calcule-a, ou seja, calcule a aceleração e em seguida expresse a função que representa a velocidade em função do tempo. Então, vamos primeiro calcular a aceleração, né? Para depois a gente substituir aqui na nossa função. Então, a aceleração, a gente já viu que é variação da velocidade pela variação do tempo. Então, a velocidade está variando de 5 para 9, ela está variando 4 unidades, né? Sobre o tempo, ele varia de 0 a 2 segundos. Então, a variação do tempo é de 2 segundos. Logo, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui agora, a gente tendo a aceleração, a função que vai nos dar a velocidade em função do tempo vai ser o quê? Quem é o nosso V0, ou seja, a nossa velocidade inicial quando o tempo é nulo. Quando x é 0, a nossa velocidade é 5, né? Que o ponto que está em cima do eixo da velocidade está no número 5. Então, V0 é 5. E a aceleração, a gente já... V0 é 5. E a aceleração a gente calculou, que é 2. Logo, a nossa função vai ser V, que depende do tempo, né? V de t é igual a 5 mais 2t. Ok? Então, aí a nossa função que expressa a velocidade em função do tempo. E assim a gente finaliza mais um vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Bons estudos!